convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que estáis ouvindo ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Bárbara, nós estamos em qual tempo litúrgico? No tempo comum, Padre. Exatamente. Como a Bárbara nos recorda, o tempo comum traz diante de nós na liturgia o que é cotidiano, o que é comum. E por incrível que pareça, há um tema que vem na liturgia, no tempo comum, porque ele é mais comum do que se pensa: a perseguição por causa de Cristo. Sim. Alguns podem até dizer: Padre, mas no Brasil não existe perseguição religiosa. Será? Hoje vivemos um tempo de aparente paz, mas a perseguição acontece, e muitas vezes de um modo velado. Para que a gente entenda o Evangelho de hoje, que é a conclusão do capítulo 10º, é necessário que a gente lembre da introdução do capítulo 10º, que foi proclamado semana passada. Jesus que desce da montanha e vê a multidão perecendo porque não tem pastor. Então escolhe 12 para ir ao encontro desta multidão em seu nome. E lá tem uma ordem clara: falar tudo o que ele mandou dizer. Aí, alguns versículos se passam. Porque o evangelho do domingo passado termina no versículo 18. Perdão. Vamos conferir, né? Versículo 8. E hoje, o evangelho começa no versículo 26, do mesmo capítulo. Ou seja, tem alguma coisa no meio. E justamente essa coisa no meio é a missão dos 12. E quando eles voltam, vamos dizer assim, Jesus já começa dizendo: não tenhais medo dos homens. Interessante. O que os apóstolos encontraram no meio do caminho? Provavelmente alguma coisa que eles não esperavam: a recusa do evangelho a quem eles foram enviados. Muitos de nós temos esta ilusão de acharmos que agora, uma vez que fizemos a experiência com o Senhor e começamos uma missão, essa missão vai ser bem sucedida, todo mundo vai nos acolher bem, vai nos aplaudir, vai jogar confete, etc. Enquanto, na verdade, a maior parte das pessoas vão fazer exatamente aquilo que Jeremias diz: denunciai-o, denunciemo-lo. Vamos observá-lo, para ver que quando ele escorregar, a gente pegar isso
e usar contra ele para dizer: você não é digno de anunciar a mensagem que você traz consigo. Isto é a perseguição no sentido mais estrito da palavra. Ou é só com algumas pessoas que, pelo fato de apaixonarem-se por Jesus, começam a receber rótulos no trabalho, em casa e até mesmo dentro da igreja? Será por quê que o cristão, quanto mais se esforça para ser coerente, mais é vigiado, mais é observado e mais é alvo de chacota e de calúnia? Entendamos. O problema das pessoas não é com o padre Felipe, com a Jéssica, com a Bárbara, com a Luzia, com o Lucas. O problema das pessoas é com Cristo. E quanto mais a Bárbara, a Jéssica, o padre Felipe, o Lucas, a Luzia lembrarem as pessoas que Cristo está vivo, mais as pessoas vão querer combater o Cristo. Logo, é assim que a gente faz. Tira aquilo que nos incomoda. Como que infantilmente. Vocês já prestaram atenção? E isso até a psicologia ajuda. Se eu falar asneira, você me corrige por ser psicóloga. A criança, quando quer fugir de uma realidade ou algo causa um certo desconforto na criança, ela faz assim. Ela tampa os olhos. Por quê? Na cabecinha da criança funciona assim: se eu não estou vendo, não existe. E a gente infantilmente repete isso várias vezes na nossa vida. Como que se a gente não visse o problema, ele parasse de existir. Como se a gente não visse aquela situação que está diante dos nossos olhos, ela estaria solucionada. E não. Por isso que a gente foge tanto da responsabilidade que é nossa. Na tentativa de tirar o problema. Mas deixa eu te contar, tal como a criança chora quando tira a mãozinha do olho e vê que o que ela não queria ver está ali, a vida não se resolve com um passe de mágica. Por isso, meus irmãos e irmãs, a perseguição ao cristianismo, o problema não são os cristãos, o problema é o Cristo. Que quando o cristão, em nome de Cristo, anuncia a mensagem que é de Cristo, o mundo fica: vamos acabar com os cristãos, que aí a gente resolve o problema. Só que não. Vou recordar a nós, cristãos por primeiro, uma verdade que valeu o sangue de muita gente. Cristo vive, Cristo vence e Cristo reina. Para dizer que, independente de nós cristãos, ainda que extirpassem todos os cristãos da face da terra, o Cristo está vivo e no meio de nós. Mas tome cuidado, porque se o seu modo de viver é um modo coerente ao Evangelho, você vai incomodar muita gente. Vai chamar a atenção de muita gente. E é por isso que a gente é muito observado. Eu tenho assistido e às vezes sofrido na pele uma realidade que tem hora que até me assusta, por estar em Minas Gerais, um dos estados tido como católicos. Quem me conhece sabe muito bem que, apesar do tico-teco tem hora de ser meio louco, né, Bárbara? Eu não ando à paisana em lugar nenhum. Qualquer lugar que eu for, vocês vão me ver com a minha identidade clerical, com a roupa de padre, não os paramentos, mas a maior parte das vezes com um colarinho romano, ou mesmo até de batina. E é interessante notarmos o quanto que um pequeno quadrado branco no pescoço incomoda as pessoas na rua. E eu fico pensando assim, interessante, as pessoas nem conhecem o Felipe Carvalho de Macedo, mas já ficam com um pé atrás por causa de uma gola. E aí, isso me assusta. Primeiro, porque é sinal de que nós não estamos mais vivendo uma sociedade que se diz católica, mas não é. Porque eu fico pensando, no tempo da minha avó, se as pessoas daquela época se vissem um padre na rua, ao menos tratariam com respeito. Quando não muito, a gente recebe
crítica em público só pelo fato de ser padre. Olha, estou falando de nós padres para falar assim, se você não ficar esperto, o que a gente sofre hoje por ser padre, você vai começar a sofrer daqui 5 anos por ser cristão. E olha que eu estou sendo otimista em 5 anos. Culpa nossa. E aí está uma coisa que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, não perder de vista. A perseguição existiu, existe e existirá. Agora, qual é a nossa postura frente à resistência dos homens? É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz, não tenham medo. Porque o que eu pedi para vocês fazerem, não é se acovardarem, é para que em meu nome, e aí vou voltar ao evangelho da semana passada, em meu nome, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, como de graça recebestes, deem também vós de graça. Entendam? Quando nós experimentamos na pele a perseguição, nós entendemos a árdua tarefa que nos é pedida, ser de fato coerente com aquilo que nós professamos. E às vezes o que incomoda o mundo não é o nosso falar, não é o nosso proselitismo, mas é o porquê que a gente não age como a maior parte das pessoas não age. E aí, esta é a pergunta. Se a gente entra facilmente na onda, é sinal de que nós ainda estamos nos acovardando. Quando a liturgia apresenta diante de nossos olhos a perseguição, não é para nos amedrontar, causar pânico. Até lembrei da figurinha. Vamos nos apavorar com calma, não é isso que vocês mandaram lá esses dias? Não é para isso, não é para causar pavor. Mas é para que a gente entenda que somente uma coisa pode frear o evangelho: o medo dos cristãos. Se o mundo está se tornando pagão, é porque o cristão baixou a guarda. Os católicos se acovardaram. Ora, nós somos os primeiros a ter vergonha de fazer procissão em praça pública. Estou falando mentira? Quantas paróquias, e aqui da minha casa, vou bater no peito, e se padre achar ruim, pode me mandar no WhatsApp, que o clero de Belo Horizonte todo tem meu WhatsApp. Quantos padres na Arquidiocese de Belo Horizonte têm vergonha de fazer Corpus Christi porque está na cidade grande? O que os outros vão dizer? Dá muita amolação, tem que acionar a prefeitura. Mas, enquanto nós nos aprisionamos dentro dos nossos muros, há aqueles que, contrariamente, querem acabar com a fé, avançam até mesmo dentro da nossa casa. Disse de um Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. Por isso mesmo nós, cristãos católicos, temos o igual direito de fazer uma procissão como qualquer pessoa pode fazer um carnaval na rua. E por que nós não o fazemos? Por uma realidade triste, por vergonha. Quem tem vergonha não tem amor. Eis a grande verdade que nosso Senhor Jesus Cristo escancara diante dos nossos olhos. A perseguição é para os cristãos um termômetro. Se amamos de fato a Jesus ou se amamos mais a nossa reputação e a nossa honra do que a Ele. Porque vocês já viram quando uma pessoa realmente está apaixonada? Ela não tem vergonha. E não tem mesmo. Vai em praça pública e diz eu te amo. Aí paga aquele carro de som com microfone, né? Para na porta da namorada e faz aquela serenata. Aos olhos do mundo a gente diz, olha o mico que está pagando. E o que a pessoa diz? Não estou nem aí. Eu só quero mostrar de fato o tanto que o amor que há dentro de mim transborda. A medida do cristão é o amor. Porque se nós amarmos a Jesus, nós não teremos medo da resistência, da perseguição, da calúnia. Parece até estranho ouvir isso de Jesus. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais nada depois disso.
Não é? É como se Jesus dissesse, olha, o máximo que pode acontecer com você é alguém te matar. Mas mais do que isso, não pode acontecer. A gente, às vezes, ri e olha assim com desdém, porque a gente não acredita mais que tem uma coisa pior do que a morte. Tem. O próprio Jesus nos alerta. Se é para ter medo, não é medo de morrer. Porque você vai morrer a qualquer hora, tá? Ou por qualquer motivo. Devemos ter medo de perder a vida. E a vida eterna. Quando eu falo perder a vida, não é igual o Chaves. É a vida com V maiúsculo. Porque o próprio Jesus diz, versículo 28 do Evangelho, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E este não é o diabo. Porque o diabo não pode te mandar para o inferno. O diabo também não pode destruir a sua alma. Se é para a gente ter medo, é de alguma coisa que realmente compromete a vida. Porque o medo é um instinto humano para salvaguardar a nossa própria existência. Foi para isso que os seres vivos vêm de fábrica com este mecanismo. A gente só tem medo daquilo que compromete a nossa existência. Claro que depois isso vai tomando outras conotações, sobretudo no campo da mente humana, ao ponto da gente ter medo, até não precisa ter medo. Porém, o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é que se for para temer alguma coisa, não pode ser a nossa reputação, a nossa honra, mas a gente precisa ter medo somente de perder a salvação. Não estamos nesse mundo para passar tempo. Não estamos nesse mundo para enfileirar bancos. Estamos aqui com um propósito: tornar o amor de Deus conhecido. E isso só será possível quando a nossa vida for um evangelho. Quando a nossa postura, as nossas escolhas, as nossas decisões mostrarem de fato o que nós amamos e por que nós amamos. Aí resta-nos somente uma coisa, porque a gente só consegue perder o medo dos homens quando nós amamos a Deus. E aqui termino dizendo, porque o amor a Deus é uma virtude, é um dom. O 7º dom do Espírito Santo, chamado temor de Deus. Bárbara, de novo, o que você cantou, por favor, de antífona de aclamação ao Evangelho? Já que o Fábio deu o tom, pode cantar. Só um minuto, Padre. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Como é que a gente perde o medo dos homens? E aqui não ter medo dos homens, estou querendo dizer, quando é que a gente coloca a nossa honra em segundo lugar, a nossa fama em segundo lugar, a nossa aparência em segundo lugar, porque a gente só tem medo de pregar o Evangelho, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar de nós, do que os outros vão falar de nós, do que a vizinha vai dizer se me ver falando assim ou agindo daquele jeito. A gente só recebe o temor de Deus quando a gente é cheio do Espírito Santo. Não é possível testemunhar o Evangelho sem o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer, e o Espírito que vocês receberam não é um espírito de timidez, mas um espírito de parresia, isto é, de ousadia, de coragem, de ir para frente. Se nos acovardamos de Jesus, se nós nos amedrontamos do Evangelho, falta-nos a intimidade com o Espírito da verdade. Só o Espírito Santo nos projeta, só o Espírito Santo nos coloca de pé e faz com que a gente faça o que precisa fazer, sem ficar preocupado em quem vai doer, o que vão dizer, como fazer.
Só o Espírito Santo nos convence que o bem precisa ser feito, custe o que custar, ainda que a consequência disso seja a própria morte. Eis diante de nós, e sobretudo nós católicos, uma multidão de homens e mulheres que inclusive perderam a vida. Olhem para os mártires. Ou até um hoje, que não sei por que eu vi a imagenzinha dele, São Maximiliano Maria Kolbe, que coube tão direitinho no coração de Deus, que perdeu a própria vida para testemunhar o Evangelho. O que nos custa? O que nos custa somente a fé. Se não acreditarmos, se não estivermos convictos de que Jesus Cristo é o Senhor e que fora dele não há salvação, nós vamos continuar ocupando a nossa zona de conforto. Porque é muito mais fácil falar de Jesus dentro da sua zona de conforto do que testemunhar Jesus no mundo pagão. E o mundo hoje é um mundo pagão. Vergonhosamente, a nossa sociedade brasileira foi formada pelos valores do Evangelho, mas vive hoje reféns dos seus próprios prazeres. É mais fácil ser cristão dentro da igreja do que ser cristão lá fora. Possamos, portanto, nessa liturgia, ao termos clareza de que perseguição nós teremos, e é até um termômetro, se o modo como você vive a sua fé não está incomodando ninguém, é porque talvez você não está vivendo do jeito que Jesus gostaria. Claro, se você fica arrumando um jeitinho de agradar a Jesus e ao mundo, servindo a Deus e o diabo, como diz o ditado popular, você não vai desagradar ninguém. Eu quero ver se você ama Jesus quando você tiver a oportunidade de ficar com o troco que foi passado para você a mais na padaria. Eu quero ver se você ama Jesus quando não tem ninguém olhando o que você faz, o que você conversa, o que você escolhe, o que você decide. E é isso que Jesus diz: não há nada de escondido que não haverá de ser conhecido, porque o Pai, é o que nós ouvimos várias vezes, sobretudo esta semana, o vosso Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Isto para o cristão é uma consoladora certeza. Deus está vendo quanto nós sofremos por causa dele. Justamente isso não ficará incólume aos olhos do Senhor. Esta é a certeza do profeta, porque o profeta diz assim na primeira leitura: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e que vês os sentimentos do coração, eu te rogo, faça-me ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Termino, meus irmãos e irmãs, dizendo isso. É quando ninguém está vendo o que nós fazemos que nós mostramos a quem nós servimos. Se amamos Jesus, nós não vamos amar Jesus com discursos bonitos e nem com esta homilia no YouTube. Vocês saberão se o padre Felipe ama de fato Jesus quando não tem câmera, quando não tem holofote, quando não tem fiel, quando está o padre e mais ninguém. É assim, e é aí que me recordo de Santo Ambrósio, que ao discorrer deste evangelho vai dizer que nós temos que combater o bom combate. Anunciar sem medo que a nossa vida está escondida em Cristo. Por isso, apresentemos ao Senhor o nosso coração e peçamos: dá-nos o teu Espírito Santo. Porque esta promessa, diz Jesus, é para nós. Enviarei sobre vós o Espírito Santo que vos dará forças e sereis minhas testemunhas. Peçamos que o Senhor nos dê o espírito de coragem para que a gente saiba testemunhá-lo apesar dos homens, apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso limite. Sim, e se nos pesa ser cristãos, aí me recordo, e é o que eu disse que eu ia terminar, né, e acabei não dizendo, do querido Monsenhor Jonas Abib, que diz: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque somente aqueles que estão dispostos a perder tudo pelo tudo encontram o verdadeiro sentido da vida. Aguenta firme,
E se a perseguição, a injustiça, a calúnia, o desconforto de ser cristão te sufocam, faça como Jeremias. Reclame, mas não com os outros, mas reclame com aquele que te mandou. Afinal das contas, foi ele que mandou você ser cristão. Se está difícil, ele te mandou e estão perseguindo a ele, reclama com quem te mandou, não é assim? Reclame com o Senhor. E aí nós entenderemos aquilo que a Jéssica cantou. Humildes, vede isso e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Sim, diante da calúnia, da perseguição, quando o medo bate à nossa porta, eu vou falar isso mesmo, mas eu estou em rede nacional, vai que eu recebo processo. Eu vou fazer isto mesmo, mas está todo mundo fazendo o contrário, vai que eles me tratam de um modo diferente. Eu vou ser cristão dentro de casa, mas a minha família não acredita no Evangelho, o que eles vão pensar de mim? Procurai aquele que te chamou, e ele vos dará forças, para que você entenda que o que ele te diz no pé do ouvido, lá no silêncio da sua oração, não é para fazer carinho no seu coração somente, mas é para você proclamar sobre os telhados. Porque a nossa missão é fazer com que este mundo se abra ao amor daquele que um dia há de vir buscar o que é seu. E nós queremos dar a ele o maior número de pessoas possíveis, a começar por nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.